Boa noite, vamos para a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a vida emocional e nós precisamos muito cuidar da nossa vida emocional. E eu quero fazer uma pergunta, uma pergunta para nós. Você tem domínio sobre suas emoções? Os nossos dias são difíceis, todos eles. E Jesus trouxe uma palavra para nós para nos orientar sobre os nossos dias, nossas atividades. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse, mas tem de bom ânimo. E esse ter bom ânimo é justamente cuidar das nossas emoções. Porque, como a Bíblia diz, os dias são maus. E esses dias sempre nos pegam desprevenidos. Então nós precisamos ficar prontos para enfrentar o nosso dia a dia. E com isso precisamos cuidar das nossas emoções. Há alguns personagens bíblicos que tiveram problemas com suas emoções. Eu quero falar de uma personagem bíblica que é a Sara, esposa de Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, Sara riu. Ela riu por quê? Ela riu porque ela, além de ser avançada em dias, ela era estéril. Ela riu porque uma senhora já idosa, ela certamente nunca tinha visto uma senhora idosa gerar filhos. Então aquilo mexeu com suas emoções. Quando ela riu porque ela perdeu o controle das suas emoções. E aí o que ela faz? Porque ela perdeu o controle das emoções, ela teve uma ideia. E a ideia foi pegar a sua criada, Agar, e entregar para o seu marido Abraão, para que ele pudesse ter um filho, para que na cabeça dela a promessa de Deus se cumprisse. E ele seria assim agora pai de multidões. Mas essa não era a intenção de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Então nós precisamos controlar as nossas emoções olhando para os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos precisam nortear as nossas vidas. Ou melhor, nós precisamos nortear as nossas vidas pelos princípios bíblicos. Então Sara não controlou as suas emoções e fez algo que não era da vontade de Deus. E muitas vezes nós não controlamos as nossas emoções. E aí nos perdemos. Fazemos coisas que a palavra de Deus não nos manda fazer. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, nós tomamos decisões equivocadas, que podem, no futuro, trazer um prejuízo para nós, trazer um dano grave. Então nós precisamos ser mais bíblicos, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos conhecer mais a vontade de Deus. Porque quando nós olhamos para os princípios da palavra de Deus, nós passamos a controlar melhor as nossas emoções. Então, Sara teve uma ideia, e muitas vezes nós também temos uma ideia. A gente tem uma chamada boa ideia, entre aspas,
E a gente quer colocar essa boa ideia para funcionar na nossa vida. Mas se ela não estiver dentro dos princípios bíblicos, não vai funcionar. E não adianta a gente tentar. Se não estiver dentro dos princípios da palavra de Deus, nós vamos cometer erros. Então, no tempo determinado por Deus, o que aconteceu? Sara teve um filho. Ela achou que ela não teria, mas a vontade que importa não é a nossa. Saiba disso, a vontade que importa não é a sua, não é a minha. A vontade que importa nas nossas vidas é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12, 2. Então Jesus, em João 16, 33, na parte B do versículo, ele fala para nós que no mundo teremos aflições, ou passaremos, por aflições. Só que nós, na nossa cabeça, quando nós perdemos o controle das nossas emoções, o versículo fica diferente. Veja só como é que fica o versículo quando nós perdemos o controle das nossas emoções. No mundo vivereis por aflições. A gente troca as coisas. Quando a gente perde o controle das nossas emoções, a gente vê esse passar como viver. É como se a gente caísse em algum lugar firme e não saísse dali. E todas as aflições do mundo viessem sobre nós naquele lugar e a gente não pudesse sair. Mas Jesus disse o quê? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele fala de termos bom ânimo, ele está falando para nós, cuide das suas emoções. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções, primeiramente pela palavra de Deus. Mas hoje temos muitos profissionais que trabalham nesse campo da nossa vida, da vida humana. Tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem o psiquiatra, hoje tem coach, tem terapeutas, tem algumas ferramentas que eles aplicam, PNL, gestão de pessoas. Então tudo isso faz parte de algo que melhora o nosso ser. Mas nós precisamos nortear as nossas vidas pela palavra de Deus. Eu tenho aqui alguns versículos importantes, e Jesus lá em Mateus 6, 25 a 34, ele trata desse assunto. E a gente vai ver que esse assunto é tão importante que o apóstolo Paulo também trata desse assunto com os filipenses. Mas vamos ver essa fala de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 25. O texto é super conhecido, mas a Bíblia toda precisa ser super conhecida por nós, A gente precisa da palavra de Deus. Então veja o que Jesus disse. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então veja, quando ele fala de ansiedade, ele está falando de quê?
das nossas emoções que precisam ser cuidadas. E Jesus diz que quando nós estamos ansiosos, isso é, não controlamos as nossas emoções, nós não podemos fazer nada. E quando ele fala aqui de um côvado, ele está falando de 44 centímetros. Se a gente não consegue acrescentar 44 centímetros na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. Então nós precisamos nortear as nossas vidas pela palavra de Deus. E voltando ao texto, ele diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus faz uma comparação entre Salomão, que era o rei, que se vestia muito bem, tinha de tudo que ele precisava, ainda foi presenteado com muitos presentes pela rainha de Sabá. Então Salomão era um modelo de homem que se vestia bem. Mas ele diz que mesmo assim, Salomão sendo um modelo, ele não se vestia como os lírios do campo. O que Jesus está falando isso para nós? Ele está falando que nós precisamos cuidar de nós, não nos preocuparmos com as coisas externas, porque as coisas externas são passageiras. Aí ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Deus cuida de nós. E você pode até cantar, tem uma música, que diz assim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aí nós temos que entrar com o que nós precisamos fazer. Eu amo a sua casa. Amar a casa de Deus é amar tudo de Deus. E quando nós entramos na casa de Deus, nós vamos ouvir Deus. A palavra vai ser ministrada. Nós vamos louvar a Deus. Os louvores serão ministrados. Então o que nós precisamos fazer com a nossa vida é justamente isso. Pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Mas a gente está continuando aqui ainda a leitura, paramos aqui, vamos, versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, olha aí, o que nós precisamos fazer? Aí ele fala, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós só podemos nos preocupar com o dia de hoje, com o agora. É o que nós precisamos fazer. Então as nossas emoções precisam ser controladas. Nós precisamos ter os nossos olhos postos em Cristo. Isso é muito sério, e tão sério que o apóstolo Paulo pega essa palavra e leva para os filipenses. Então vamos ver Filipenses 4, de 6 a 9. Certamente os filipenses estavam precisando dessa orientação bíblica. E é o que nós precisamos. A orientação da palavra do Senhor, para que nós possamos ter uma vida tranquila, vida mansa, como diz a palavra de Deus. Aí, Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, peraí. Quando a Bíblia fala de guardar o coração e guardar a mente, ela está falando das nossas emoções. As nossas emoções precisam ser guardadas em Cristo. E quando nós fazemos assim, a gente acerta. Tudo aquilo que a gente for fazer, as decisões a serem tomadas, vão ser acertadas. Então, como é que a gente deve pensar? O apóstolo Paulo estava aqui instruindo os filipenses. Ele diz assim: finalmente, irmãos, verso 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo agora se coloca como modelo para os filipenses. Ele diz: olha, o que também aprendeste, aí ele diz, e recebeste, e ouviste, e viste em mim. Ele está mandando olhar para ele. Por quê? Porque ele sabia controlar suas emoções. Isso é importante na nossa vida. Então ele fala assim: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não sei como você está agora, se você tem alguma situação a resolver, e você está com a sua ansiedade aflorada, e não sabe o que fazer, e coça a cabeça: Senhor, e agora? O que eu faço? Vem para a Bíblia. O texto bíblico diz que nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Então ele diz assim, eu quero voltar nesse texto, no versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é aquela oração de desesperado, é uma oração já crendo que o Deus Todo-Poderoso te ouviu e já está te abençoando. Então você vai orar com o coração alegre, com o coração grato, né? Ele fala de ações de graças. Nós orarmos já adorando, sabendo que o Senhor nos ouviu, porque Ele é vivo e é poderoso. Então nós precisamos praticar isso. E uma pergunta: é difícil praticar o que está escrito? Não é. Mas nós geralmente procuramos um meio mais difícil para viver. É a gente que complica tudo. Então nós precisamos ter um pensamento positivo. Pensar como? Pensar positivo. O versículo 8 diz para nós que nós precisamos pensar em coisas o quê? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Pensar nas coisas que são verdadeiras. E João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Ela nos liberta dessas emoções afloradas, né? Dessas coisas que nós temos no nosso dia a dia, que a gente não consegue controlar. Então, nós somos libertos, a nossa mente, o nosso coração é liberto. Então nós precisamos pensar verdadeiro. Aí diz: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então é isso que tem que ocupar o meu pensamento e o seu. Quando temos controle emocional, sabemos lidar com os nossos sentimentos. Se a gente não tem controle emocional, a gente não sabe lidar com nada. Então a gente precisa controlar as nossas emoções. Controle as suas emoções. E Deus vai te ajudar. Deus vai estar com você. Ele vai te fortalecer. Ele vai colocar você para cima. A sua baixa autoestima vai subir. Porque é o Senhor Todo-Poderoso quem vai estar cuidando de você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve estar pensando: poxa, mas pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Eu
Eu também sou ser humano, também passo por a mesma coisa que você passa. O próprio Cristo passou pelo que nós passamos. Então, se você fica nervoso, né, se a ansiedade aflora no seu coração, se você fica triste, calma, tenha paz. Sabe por quê? Porque você é normal. Isso é normal de ser humano. Só que nós não podemos ser vencidos por esse tipo de sentimentos. São coisas que vão passar na nossa vida. Jesus não disse, no mundo teríamos aflições. Mas ele não disse, no mundo vocês vão viver aflitos. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, ou passareis por aflições. Mas ele disse para nós termos bom ânimo. Então, bom ânimo é cuidar de nós. Se você não consegue cuidar sozinho, aí você vai orar, você vai buscar o Senhor, aí você, poxa, eu não estou conseguindo, pede ajuda. Vai no pastor, vai no parente, vai em alguém que possa te ajudar, mas você tem que sair desse buraco, não pode ficar. Então cuide do seu interior. Vai no psicólogo, mas eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo. Olha, deixa eu dar um conselho para você. Se você tiver uma faculdade federal na sua cidade, você que está na internet, você vai lá e fala assim, olha, tem um psicólogo aí que pode me atender? Sempre tem. Então, faça alguma coisa. Saia dessa situação. Então, precisamos basear as nossas vidas nos princípios bíblicos. E eu quero aqui, o último texto que nós temos, Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo foi um mestre em cuidar do interior das pessoas, né? Ele sempre preocupado com pessoas. E aqui Colossenses 3:5, ele vai trazer um assunto justamente dentro dessa área, ajudando pessoas. Então veja aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, né? A nossa mente, o nosso psique, essas coisas que enchem a nossa cabeça, né? E faz com que a gente perca o controle das nossas emoções. Mas ele vai falar aqui de algumas situações adversas que acontecem no dia a dia da humanidade, veja só. Aí ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobediência por quê? Porque está desobedecendo a palavra de Deus. Aí, verso 7. Ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí olha só o que ele diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste, né? Isso é, você tirou aquela roupagem antiga do pecado, aquela coisa que não prestava, aquela coisa que você, no dia que você recebeu a Cristo, você falou, eu não quero mais isso na minha vida. Mas tem muita gente que vai lá no lixo buscar. Então, Paulo estava falando aos Colossenses, despojai disso, isso não serve para você, joga fora. Então, guarde a sua mente dentro da vontade de Deus. Aí ele continua, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos
da palavra de Deus na nossa vida. Agora, ele continua e ele fala de algo muito legal. Veja só. Revestíveis, isso é, tornai a vestir. Aí ele fala: pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão é algo, para muita gente é algo difícil. O camarada já perdeu o controle das suas emoções, ele não consegue perdoar. Mas o que a palavra diz para nós? Que nós precisamos perdoar. Aí no versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que legal, que palavra maravilhosa para nós. E ele diz assim agora: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então ele não disse apenas assim: habite a palavra de Cristo em vós. Ele disse: habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Onde está a sabedoria? A palavra de Deus. Aí ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, essa palavra é que precisa estar dentro de nós. E muitas vezes nós deixamos a palavra de lado e a gente vai arrumar uma confusão, né? Uma coisa assim desagradável para estar na nossa vida. Aí a gente vai perder o controle das nossas emoções e vamos cometer pecados, vamos errar, vamos tomar decisões equivocadas. Então que Deus nos ajude, que Ele derrame essa graça sobre nós, que sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor, guardados pela mão do Deus vivo, e que a cada dia nós possamos colocar a nossa mente na palavra, e que venhamos nortear as nossas vidas pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos seus cuidados sobre nós, agradecer ao Senhor pela sua palavra que gera vida em nós, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos a Ti que derrame graça sobre nós, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, guardados pela Tua mão. Pai, que nós possamos estar motivados, Senhor, a cada dia, Senhor, a nortear as nossas vidas pela Tua palavra, que os princípios bíblicos façam parte do nosso dia a dia, que nós possamos, Senhor, meditar na palavra e que possamos, Senhor, viver pela palavra. Nos abençoe. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz, leva-nos em segurança, que a Tua graça seja conosco. Igreja Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.